Olá, nessa aula nós vamos falar sobre as danças, né, em específico o balé. A gente já falou em outras aulas sobre os estilos musicais, como isso funciona, e a dança ela é o primeiro meio de comunicação da humanidade. Então o balé ele se torna uma arte muito importante no desenvolvimento da sociedade humana. Então, como já foi dito, a dança é o meio de comunicação mais antigo da humanidade, ele que tem a ideia de expressar, homenagear e afastar, né? No caso dos indígenas, por exemplo, quando eles não gostavam de alguma atitude dos deuses, eles dançavam para poder afastar esse deus. Então, é o caso do deus da chuva, por exemplo, quando ele vem no momento inapropriado, eles fazem a dança da chuva para mostrar a sua insatisfação com o deus, né? E também tem aquelas homenagens, por exemplo, em Atenas, nos Jogos Olímpicos, em que as pessoas dançavam para homenagear seus deuses. E hoje a dança ela é basicamente uma expressão humana, então ela pode expressar uma sedução, uma tristeza, entre outras coisas. Mas quando a gente fala lá nos primórdios da humanidade, quando a dança surge, ela surge como uma forma de se comunicar, de falar com uma pessoa com a outra, né? Fazer sentido através dos movimentos, dos gestos. A dança, ela funciona como um elo para as outras artes. Então, ela se junta à música, né, a fala articulada, a expressão gráfica, que é o escrever. Então, a dança, ela tem o poder de juntar todas as outras artes e fazer uma expressão em grande massa, vamos dizer assim. E hoje a gente pode se estudar a dança como um parâmetro que diz a evolução da sociedade e o nível de sociabilidade desses humanos. Bem, agora que a gente conheceu um pouco do que é dança de um modo geral, a gente pode conhecer o que é balé. E o balé, a sua palavra, né, o surgimento de sua palavra, ela vem do ballare, né, italiano, que é bailar ou dançar. E o balé ele busca uma complexidade, né, nos movimentos, principalmente porque você tem que ter muito equilíbrio, tem que ter muita técnica, né, nos pés, nos braços, você tem que ter suavidade. Então os exercícios físicos baseados no balé buscam verticalidade, alongamento, né, extensão, flexão, impulsão, coordenação e o controle do corpo como um todo. Então os movimentos do balé não é simplesmente por fazer. Você tem todo um movimento, você tem limite de flexão, limite de extensão, você tem que ter velocidade adequada para cada movimento, para cada tipo de música, para cada tipo de apresentação. Então a dança do balé, ela não é simplesmente uma dança, ela é um show de técnicas. E o balé se inicia lá na Itália, em cerca de 1830, e começou a ter grande procura das pessoas e se estendeu à França. Só que o balé ele não conseguiu se manter vivo, né, durante um tempo na Itália e na França, mas os russos que estavam aprendendo balé levaram para o seu país e a Rússia desenvolveu técnicas específicas em seu país. Então, logo em seguida, a Itália e a França ressurgem com o balé e depois a gente tem a entrada dos Estados Unidos, né, que deu uma ressignificação do balé. Então, a gente hoje tem um balé contemporâneo e o balé clássico, isso por conta da variedade de culturas que entraram no balé. Essa variedade de culturas fez com que o balé ficasse muito mais rico, né? E você tivesse também ali o espírito de seus criadores. Então, cada país interpretava o balé de uma maneira diferente e isso fez com que as produções tivessem relevâncias diferentes também. E alguns símbolos se tornaram característicos de cada país. Então, o balé ele vem de uma transformação, né, das danças primitivas e começa-se a colocar figuras em diferentes dançarinos. Então os dançarinos tinham papéis diferentes entre si em cada apresentação. Então as figuras formadas, né, nesses movimentos foram baseadas nesses dançarinos que faziam a representatividade do que quer que seja para aquela peça. Então a gente tem, por exemplo, o Lago dos Cisnes e a dança foi baseada em um cisne. Então todos os movimentos
da dança, principalmente da dançarino principal, são movimentos que remetem ao movimento do cisne. Então você consegue ver isso claramente em uma dança, quando você for ver o Lago dos Cisnes. Então o balé ele tem 5 movimentos básicos, né, que é a posição 1, 2, 3, 4 e 5. Cada posição dessa tem um nome, mas eu não vou entrar na parte técnica, né? E esses movimentos eles se juntam formando movimentos mais complexos. Então você tem ali desenhos de pernas, desenhos de braços, e vai sendo moldado esses movimentos de acordo com a proposta da apresentação. Infelizmente, na sociedade atual, a gente ainda tem o balé como algo exclusivamente das meninas, e a gente pode ver, daqui a pouco vocês vão ver no vídeo, que não é bem assim. A gente tem presença de homens e não precisa ser gay para poder participar, mas infelizmente as pessoas atribuem o balé às mulheres, e quando tem homens acham que esses homens são gays. Então não tem nada a ver isso. As pessoas participam normalmente, sendo gay, sendo hétero, né, homem ou mulher, e trazem satisfação para essas pessoas e trazem também riqueza cultural. E para a gente finalizar, a gente tem que entender também que as outras danças têm como base os movimentos do balé. Então o hip hop, por exemplo, você tem uma movimentação, e muitos desses movimentos têm desenhos referentes aos desenhos dos movimentos do balé. Então o balé se transforma em uma base para poder ter a diferenciação entre os outros estilos de dança.
Então o balé se transforma em uma base para que os outros estilos de dança consigam se tornar mais complexos e colocar a sua própria característica. Então é isso, gente. Valeu.